Olá, a paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Vamos continuar a série de vídeos falando sobre o Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito de Melquisedeque, de Jesus Cristo e de Deus. Deus é o Pai, Jesus é o Filho e Melquisedeque é o sacerdote espiritual. Paramos em 2 Crônicas, capítulo 14, no último versículo. Paramos mais ou menos no último vídeo. Paramos mais ou menos no versículo 5 ou 6. Eu vou repetir o versículo 5 de 2 Crônicas, capítulo 14. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens. Ponto e vírgula. E sob ele o reino esteve em paz. Então perceba quando o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito sacerdotal, que governa aqui no planeta Terra, onde estamos vivos, quando o Espírito com E maiúsculo, que é o poder de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está ativo, ele está presente, vejamos o que acontece. Pois estamos analisando a vida do rei Asa, porque ele foi um rei que começou bem e terminou mal. Continuando, versículo 5. Também tirou de todas as cidades de Judá, porque Judá era o reino de Deus. As cidades de Judá, que eram dos judeus, aqui na terra, antigamente, era o reino de Deus, porque Deus escolheu eles e protegia eles na antiguidade. Então está escrito aqui, também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens. Percebam que antigamente o mundo ele era muito espiritual. Então os judeus eles tinham uma espiritualidade tremenda, porque como o mundo era diferente do mundo de hoje, então eles se importavam muito com estas coisas, com estes assuntos, porque eles passavam o tempo rezando, orando para Deus. Então eles não tinham tempo nem de cuidar da vida deles, porque eles ficavam somente vivendo sobre a espiritualidade dos outros mundos que estão em volta da gente, mas a gente não vê, porque nós não temos este poder, esta percepção. Então, nesta época, o povo ele estava abandonando a Deus, com D maiúsculo, que é o nosso Deus, do canal Evangelhos dos Pobres dos Alimentos Sagrados, e eles estavam se prostituindo, eles estavam adorando o Deus falso da Bíblia, que é o diabo, com D minúsculo, o Deus com D minúsculo. Então, nesta época, as cidades de Judá, elas já estavam entregues totalmente
a idolatria. Por isso que Deus ele ficava muito nervoso lá do céu, lá do alto. Porque Deus ele só entra em conexão aqui neste mundo através do Espírito com E maiúsculo, ou com o Espírito Santo, com E e com S maiúsculo. Os dois Espíritos são a mesma coisa, só que o Espírito Santo é o Espírito 100% de Deus, e o Espírito com E maiúsculo é um Espírito sacerdotal que Deus criou para poder reger e organizar este mundo aqui onde nós vivemos, o mundo material, o materialista. Por isso que você tem que abandonar seus bens, você tem que entregar os seus bens para a igreja pobre. Você tem que entregar tudo que você tem para a igreja Evangelho dos pobres, dos alimentos sagrados. Por quê? Porque a igreja Evangelho dos pobres é a única igreja que vai organizar e distribuir todos os bens materiais para as pessoas que estão participando da igreja. E daí nós vamos fazer a vontade de Deus, porque nós vamos viver em comunidade, igual o povo judeu israelita vivia. A gente vai se unir, a gente vai formar uma irmandade para sair do mundo, porque o povo do diabo já faz isso há muito tempo. Então, todas estas coisas espirituais fazem parte de um mundo que ele está aqui na Terra, é o mundo das trevas. Nós estamos no mundo das trevas. Então, para sair deste mundo carnal e viver no mundo espiritual, mesmo estando materializado na carne, no corpo que Deus com D maiúsculo criou, porque Ele cria todas as coisas, é preciso se desfazer dos bens, porque senão as pessoas nunca vão ser eleitas, elas nunca vão ser escolhidas por Deus. E depois, quando a pessoa morrer e a carne for para debaixo da terra, quando a pessoa morrer e for sepultada, a sua alma e seu espírito com E minúsculo vai sofrer muitos agravos espiritualmente, no outro mundo espiritual, porque são dois mundos, o mundo da luz e o mundo da escuridão. Então é uma escolha que você tem que fazer agora. E aqui, o representante, nesta época que nós estamos lendo esta passagem da Bíblia, o representante de Deus, ele era um rei. E esse espírito com E maiúsculo, ele é sacerdote, ele é rei e ele também é profeta. Apesar que não temos muitas provas falando sobre isso, mas ele é um espírito completo com E maiúsculo. Por isso que ele tem esse destaque. Só que ele está codificado dentro da Bíblia. E as pessoas não conhecem porque elas ficam envolvidas com as coisas do mundo. Mesmo as pessoas estando na igreja evangélica, elas não percebem estas coisas, porque elas estão vivendo os dois mundos ao mesmo tempo, o mundo carnal e o mundo espiritual. Aqui nessa série de vídeos eu estou provando que nós temos que fazer conforme o manual de instrução da Bíblia. Estou mostrando as passagens porque são muitas. E realmente temos que ler toda a Bíblia para poder entender qual que é o sentido das coisas que Deus criou. Porque nós estamos habitando aqui neste mundo.
Então ainda não morremos. Então temos que sempre procurar a verdade dentro da palavra de Deus que está contida dentro da Bíblia. Então está escrito aqui: o rei Acás, ele tirou das cidades de Judá os altos e as imagens, porque no mundo das trevas, do diabo, do demônio, que ele criou aqui na terra, estes altos, estas imagens eram a personificação dos demônios que foram expulsos do reino celestial, do terceiro céu, que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 14, 15 ou capítulo 13, no final do livro de 2 Coríntios, que Paulo revelou que existe esse mundo, que é o mundo onde está o jardim do Éden, é o paraíso onde Deus vive. Então eles foram expulsos do terceiro céu e do segundo céu também, porque o segundo céu é um lugar, é um espaço onde ficam os anjos do bem, aonde eles levantam a cabeça e olham para cima, aonde Deus está no topo. Então eles adoram Deus e toda a humanidade adora a Deus olhando para cima, não para baixo. Isso é muito importante porque são orientações espirituais que são misturadas com a nossa vida terrena, nossa vida humana. Então temos que perceber que os autos e as imagens são como se fossem conexões espirituais que as pessoas aqui deste mundo, elas fazem como se fosse um portal para poder entrar nos mundos, tanto da luz como das trevas. E aqui o povo judeu, que era o povo de Deus, eles estavam traindo a Deus, porque eles estavam adorando esses seres do mal, das trevas, que não tem mais luz. Então é muito importante a gente observar estas coisas. E então o reino aqui na terra, ele ficou em paz, porque está escrito aqui no versículo 5. E sob ele o reino esteve em paz. Qual reino? O reino de Judá. Aonde que ficava o reino de Judá nesta época? Ficava aqui na terra, há milhares de anos atrás. Então o mundo era completamente diferente do mundo de hoje. O que eles viram a gente não vê, mas o que a gente vê, o que a gente conhece, eles não conheceram, porque os mundos mudaram. Hoje em dia nós estamos no período da marca da besta, porque a marca da besta é tudo aquilo que hoje nós conhecemos, que é a modernidade, a tecnologia, a industrialização. A agricultura ela se tornou industrializada e isso não deveria acontecer, porque a agricultura é uma criação de Deus com D maiúsculo, o nosso Deus que a gente segue, do canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, por isso que aqui, neste contexto, nesta época, neste período e neste tempo, da linha de tempo que acontece neste mundo terreno, houve paz no reino, porque houve muitas etapas dentro do período do reinado de Israel e Judá aqui na terra, só que agora eles não reinam mais. Quem reinam são os gentios, e os gentios, eles são os estrangeiros que não fazem parte deste povo aqui que nós estamos revelando, relatando, que está escrito dentro da Bíblia. Por isso que quem escreveu
estes textos são várias pessoas, e eles relatam, eles confirmam, eles testemunham, eles são as testemunhas dos fatos que aconteceram antes da nossa nascência aqui na Terra, antes de nós nascermos. Então, por isso que temos que ler e estudar a Bíblia todos os dias, 24 horas da Bíblia, da vida, e esquecer as coisas deste mundo, porque é isso que está levando você para a ruína, para o inferno, porque as doenças, as dores, os males, as dificuldades, as aflições, os conflitos, a vida turbulenta, isso faz parte da sua vida que você escolheu uma vida mundana, uma vida terrena. Por isso que você tem que entregar tudo o que você tem e dar aos pobres. Como eu já fiz o vídeo, já começando falando da série, vende tudo o que você tem, entrega os pobres e me siga. Ficou muito bom esse vídeo. Esse vídeo eu consigo demonstrar que para você amar Deus sobre todas as formas, sobre todas as condições, você tem que entregar tudo o que você tem. Está escrito lá em Mateus 19, capítulo 17, versículo 17. Então, tudo isso que eu estou fazendo, todas as palavras que eu estou falando, vem de Deus, do Deus com D maiúsculo. Por isso que eu fico sempre demonstrando, sempre batendo na tecla. Eu uso sempre este meio e este artifício porque a gente tem que repetir aquilo que está escrito na Bíblia, que é os evangelhos, que em Coríntios está escrito que os crentes, eles vão ser salvos pela repetição da palavra. Depois nós vamos entrar nesses versículos, porque são muitas coisas. Então eu não posso sair deste pensamento. Continuando, então, para ter paz no reino, que tem que ser o reino cristão, e o reino cristão ele tem que viver, ele tem que agir, as pessoas que estão dentro desse reino, eles têm que serem perfeitos. Eles não podem viver dentro de uma igreja, dentro de uma religião e depois sair e viver dentro do mundo. Então são coisas que as pessoas têm que pensar e começar a construir. Já deveriam estar construindo o povo de Deus. Eu estou montando esta igreja. Nesta igreja, nós vamos tratar todos esses assuntos desta maneira. Nós temos uma igreja, então é um reino. Então, esse reino ele tem que ficar distante, separado dos outros reinos que estão aqui na terra, que não fazem parte do reino do Deus Altíssimo, do Deus Supremo, o Todo-Poderoso. Então, nós temos que começar o evangelho da igreja dos pobres assim, introduzindo como deve ser a igreja, o formato da igreja, que seria que podemos pegar a imagem e os autos que está escrito aqui, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 5, e transformar numa igreja separada do mundo, fazendo desta forma, igual o rei Asa fez. Então ele estava cumprindo, ele estava fazendo, ele estava executando aquilo que Deus queria que ele executasse nesta época, porque o mundo era regido desta forma. Então havia paz dentro do reino do rei Acás, porque ele tinha o espírito com E maiúsculo,
que é o espírito de sacerdote, rei, profeta. Por isso que havia paz. Daí todo mundo vivia bem dentro desse reino. Hoje em dia não. Hoje em dia, dentro das igrejas, que não são o território do Deus com D maiúsculo, todas as igrejas que falam do cristianismo, elas não têm paz, elas só têm guerra, porque um irmão está se sentindo bem, outro irmão está se sentindo mal. Daí eles se reúnem na igreja, daí eles passam um tempo, algumas horas, depois eles vão embora. Não tem união, não tem comunicação, não tem uma comunidade ativa que possa abraçar e cobrir todas as dificuldades, todos os problemas de todos os irmãos que estão dentro da igreja. Mas na igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, isso vai acontecer, porque nós estamos tratando de todas as coisas que são pertinentes à nossa vida aqui na Terra. Então não tem comunhão nessas igrejas, não tem congregação, porque elas estão dentro do sistema maligno que o diabo criou. Então, os homens, os adoradores do filho das trevas, eles compactuam e são mentores dessas igrejas que existem aqui na Terra, as igrejas terrenas. Por isso que você não pode entrar nas igrejas. Você somente pode participar e frequentar da igreja evangélica Assembleia de Deus, que é a igreja cristã, que é uma igreja, vamos falar do modo geral, protestante, e ela é pentecostal, é uma igreja pentecoste. O Pentecoste, nós vamos fazer vídeo falando sobre isso. Eu não vou entrar muito no assunto, porque senão a gente vai saindo fora desse contexto, porque Deus e Jesus, eles estão dentro de mim, através do Espírito, com E maiúsculo. Então, eu tenho que passar estas informações que eu estou passando deste jeito, porque eu estou fora do sistema das coisas, do sistema que todo mundo vive. Então hoje eu tenho paz, porque eu estou dentro deste reino que Deus e Jesus me revelou, e eu estou tentando conhecer irmãos que têm a mesma cabeça, a mesma mentalidade do que a minha, para a gente poder montar um negócio que está escrito em Tessalonicenses, que a gente pode cuidar dos nossos negócios. Agora eu não me lembro se está em Tessalonicenses ou até mesmo em Coríntios, mas quando a gente chegar nestas passagens, porque eu pretendo ler toda a Bíblia, fazendo vídeos, então a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados vai ser uma Bíblia viva. Ela vai conter todos os ensinamentos e todos os textos bíblicos, até onde eu conseguir e puder fazer, porque eu gosto muito de falar sobre este assunto e a minha vida é voltada somente para esta questão. Então, nós temos que ter paz, começando desse princípio que eu estou relatando agora, que é o exemplo que aconteceu nesta época, onde o rei Asa, ele governava o povo de Judá. Então, versículo 6 de 2 Crônicas, capítulo 14. E edificou cidades fortificadas em Judá,
ponto e vírgula. Porque a terra estava quieta. Olha só, preste atenção. Este é o versículo chave do que eu estou falando. Por isso que eu falei toda essa introdução para chegar nesse versículo aqui agora. Ele é super importante, ele é incrível. Porque aqui nós estamos conhecendo a verdade que eu vou revelar agora, através do Espírito com E maiúsculo. Porque o Espírito com E maiúsculo, ele tem que habitar dentro das pessoas, como está escrito na palavra de Deus. Vírgula. E não havia guerra contra ele naqueles anos. Está vendo? Quando o Espírito está presente, o Espírito de Melquisedeque, que é o sacerdote rei da casa de Deus, do Deus com D maiúsculo, do Deus Altíssimo, é o Deus que eu sou, que está revelado no livro de Êxodos, que Deus, ele se apresentou para Moisés como eu sou, não como um nome próprio. Apesar que o nome próprio também seja relevante, porque está escrito na Bíblia, que a Bíblia é uma tradução do livro original, das escrituras originais. Então, há muitas passagens na Bíblia, no texto e nos versículos, nos versos, que falam que existe um Deus. Só que o nome do Deus é tudo que está escrito na Bíblia, é toda a palavra, é tudo que existe nesse mundo, porque foi Deus que criou, é tudo que existe nos outros mundos, porque foi Deus que criou. Então, o nome de Deus é tudo. Ele está em tudo e em todos, e nós estamos nele. Porque o Espírito com E maiúsculo, ele faz essa união entre os outros espíritos com E minúsculo. E os espíritos com E minúsculo é o espírito que Deus criou para poder viver dentro da gente desde que a gente nasce até a nossa morte, porque ele é um espírito que eu imagino, lendo a Bíblia, eu consegui perceber que ele é um espírito como se fosse um espírito que ele é uma estrutura que carrega o que a gente faz de bem e o que a gente faz de mal aqui na Terra, durante os anos que estamos vivendo aqui na Terra. É como se fosse um pote, um recipiente, que a gente começa a encher ou de coisas boas ou de coisas ruins, para depois Jesus poder julgar sobre esta condição. O espírito, um E minúsculo, é uma estrutura que está sendo enchida através de um volume. E esse volume é o que vai determinar o julgamento que Jesus vai fazer para ele poder consagrar ou destruir as pessoas que vivem neste mundo, para ele ter condição de julgar corretamente, não como o diabo julga, não como as trevas, o maligno faz, mas como Deus quer que seja feito. Então, concluindo o versículo, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Olha só, nesse versículo são várias situações que levam a demonstrar que para você ter repouso, para você ter uma vida tranquila e ficar quieto, para você fortificar a sua fortaleza, que é o seu corpo, a sua vida, a sua família,
o que o seu ser. Eu vou repetir o versículo para a gente analisar, porque agora é uma parte muito importante do estudo que nós estamos fazendo, para demonstrar a série falando sobre espírito com E maiúsculo, para vocês verem qual é a importância desse espírito. Isso é só um trechinho de tão grande que é este assunto, falando somente do espírito com E maiúsculo, que é o espírito de Melquisedeque. E eu vou chegar na conclusão e provar e demonstrar. Vou provar dentro da fé da palavra de Deus que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que o espírito com E maiúsculo é o espírito de Melquisedeque, é o espírito de Jesus e é o espírito de Deus. Mas esse espírito com E maiúsculo, ele representa Melquisedeque aqui na terra, porque o sacerdote, ele tem várias funções. Inclusive, nós vamos chegar aqui neste ponto, que vão ser muitos vídeos, que eu vou ter que utilizar o capítulo 14 e o capítulo 15 de 2ª Crônica, somente para demonstrar isto que eu estou falando, que é uma parte resumidíssima da série Espírito com E maiúsculo. Então, vamos repetir o versículo 6. E edificou cidades fortificadas em Judá. Aqui, o contexto, ele está querendo dizer que o rei ele edificou as cidades na forma física, carnal. Mas agora nós estamos no Novo Testamento, no cristianismo. Nós temos esse poder que é o Espírito com E maiúsculo para poder edificar a nossa cidade, que é o nosso corpo. Então aqui a gente pode fazer esta comparação e esta mudança de orientação que Deus está fazendo aqui através do Espírito com E maiúsculo para o rei Asa. Deus está se comunicando com ele através do Espírito com E maiúsculo. Então esse Espírito ele é super importantíssimo, porque aqui está escrito: Asa fortificou as cidades de Judá pelo poder de Deus. Então você tem que fortificar o seu corpo, que é a sua cidade, o seu reino que você está vivendo agora, porque seu corpo é o corpo de Deus e o corpo de Jesus Cristo. E o corpo de Jesus Cristo é o seu corpo. Então essas coisas têm que andar junto. Então podemos ver, porque eu estou lendo o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento serve para a gente nesse modo de ver. Essa visão que Deus me deu e Jesus me deu, é só os profetas que têm. E os profetas não existiram só na antiguidade. Os profetas, eles existem em todo tempo que o mundo estiver existindo. Porque tem passagens na Bíblia, no Novo Testamento, que fala disso. Jesus falando para os fariseus que eles matam os profetas de Deus. Quando Jesus fala isso no Novo Testamento, ele não está falando só dos profetas antigos. Ele está falando dos profetas também da atualidade, quando ele estava vivo e posteriormente também. E tem passagens da Bíblia em Apocalipse, por exemplo, que fala que no final dos tempos, que nós estamos, neste período atual, os jovens iam profetizar e os velhos iam ter sonhos. Como que só existia um profeta
na época do Antigo Testamento, são pessoas retrógradas que só querem viver no mundo antigo para poder é, suprir os desejos, as vontades carnais da mente vaidosa dessas pessoas que são insanas, incautas, que são levianas, são pessoas que vivem no mundo passado para poderem justificar os seus pecados, as suas mentes perversas, as suas iniquidades, que não querem realmente receber a palavra de Jesus do Novo Testamento. Eles querem viver e fazer com que as pessoas que seguem eles vivam num mundo que já não existe mais, que Jesus Cristo, ele aboliu, destruiu. São pessoas que estão sob o domínio do mal, estão levando outras pessoas que pensam igual eles para o inferno, junto com eles. São pessoas de tudo quanto é raça, de tudo quanto é classe social, de tudo quanto é nação. São pessoas que já estão condenadas já. Porque lá em Lucas, capítulo 14 ou 12, acho que é no capítulo 12 de Lucas, está escrito que o rebanho é pequeno. E tem uma passagem junto com esse versículo que fala que a gente tem que entregar tudo que a gente tem, bens materiais, bens espirituais, bens físicos, para poder repousar, como está escrito aqui, porque eu vou entrar nesta questão quando eu chegar em Hebreus, do repouso, do descanso do Senhor. Para entrar no repouso e no descanso do Senhor, teremos que fazer isso que eu estou falando, por isso que eu estou revelando, estou avisando, estou admoestando vocês. Porque eu li a Bíblia durante 4 anos, estou lendo, estou aprendendo. Jesus está me mostrando o único jeito de você ser salvo, de você mudar de vida, mesmo estando incorporado aqui na terra, você tem que vender tudo que você tem que se desmaterializar. Você não pode conquistar bens. O que adianta conquistar o mundo e perder a salvação? A salvação em o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o verdadeiro e único Salvador. Então, o que eu vou revelar para vocês agora é uma coisa impressionante, porque não precisamos morrer para entrar a morte física carnal, para entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma outra série que eu vou fazer, ele já desceu, que é o Espírito com E maiúsculo. Por isso que eu estou apontando o Espírito com E maiúsculo como sendo a peça principal da chave que Deus criou para poder mostrar todas as coisas, para poder revelar todas as coisas. Você vai entrar, se você receber o Espírito com E maiúsculo, você entra no repouso do Senhor sem precisar morrer na carne. Você morre pelo pecado, como está escrito na série que eu estou fazendo, do batismo da morte, e você recebe o Espírito com E maiúsculo
e daí você renasce, você revive, ressuscita. Você continua vivendo neste mundo, mas você não morre mais. Porque quem é de Deus, ele não morre. O maligno não lhe toca. Então, para você entrar nesse repouso agora, você tem que fazer isso que eu estou falando. Você tem que se unir com a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que é uma igreja virtual, e daí nós vamos transformar essa igreja virtual em uma igreja real, carnal. É isso que eu estou falando. Porque eu vou me aproximar através do mundo carnal, através do espírito com E minúsculo, que é uma condição que eu posso fazer isso, que o apóstolo Paulo ele fazia isso. Ele se comunicava com os irmãos aqui na terra através do espírito com E minúsculo. Só que eu vou fazer isso também presencialmente. Eu moro na cidade de Franca, então a cidade calçadista. Aqui é o mundo onde vive o mundo aqui, a cidade, ela vive comercialmente, financeiramente, é um mundo calçadista aqui. É uma industrialização muito grande, fabrica muitos calçados. Aqui, as casas aqui, quase todas elas, você passa nas ruas, você vê que existe fábrica dentro das casas, eles fabricam calçado o dia inteiro. Existe as bancas de pés ponto, existe várias casas no bairro, na rua do bairro, que fabrica sapatos, são fabricantes. Em qualquer rua que você passa, se a porta estiver aberta, você vê gente trabalhando com calçado. Aqui é uma cidade que respira calçado. Então, eu posso pegar e fazer uma ponte, fazer vários negócios e vender calçados para a igreja, Evangelho dos Pobres. As pessoas que participam da igreja, elas vão comprar o calçado e vão participar da igreja. Daí nós vamos levantar o dinheiro para poder construir uma fortaleza, para a gente sair do mundo e ficar dentro desta fortaleza. Nós vamos produzir alimentos, nós vamos fazer todo este aparato que está escrito na Bíblia, que Deus quer que a gente faça, igual ele fez com o povo judeu e israelita nesta época. Mas só que nós só vamos imitar o exemplo que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. Nós vamos montar o nosso reino dentro do reino do diabo, que está dentro do reino de Deus, que Deus que domina e governa tudo, porque Jesus ele já entregou o reino para Deus quando ele morreu na cruz. Porque quando ele morreu na cruz, ele já fez tudo já. Está tudo cumprido. Só os tempos que ainda não está cumprido. Só está faltando cumprir os tempos e as estações. Então nós vamos fazer tudo isso. Eu vou levar pessoalmente a compra do membro, do irmão do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados fizer. Então aqui eu estou estudando a Bíblia e outras coisas do mundo para poder criar este vínculo, essa comunidade, esta ligação. Então, são muitas coisas e eu estou fazendo tudo sozinho. Então, eu estou me dedicando a vida para isso, para achar os irmãos que realmente querem se santificar e saírem do mundo. Depois, no final, se precisar, daí cada um vai ter que dar tudo o que tem para a igreja, porque é o que está escrito, é isso que Deus quer. Então, eu estou fazendo de uma maneira que as pessoas ainda possam preservar o lado financeiro dela, para elas não se comprometerem, continuar vivendo a vida delas onde elas estão. Mas se nós construímos o parque de alimentação, as habitações, podemos utilizar tudo isso em comunhão.
para poder viver do modo que Deus quer que a gente viva aqui na Terra. Daí a gente pode passar de geração para geração. Por exemplo, igual era aqui feito na época desta linha de tempo aqui do Antigo Testamento, deste povo judeu israelitas. Porque existiu os pais, que era Abraão, Isaque e Jacó, depois veio os filhos de Jacó, que eram as 12 tribos. Daí eles se transformaram na segunda geração, depois veio a terceira, a quarta e a quinta. E daí, quando as gerações iam mudando, nos textos apontavam, quando falava da antiguidade, os textos bíblicos apontavam que os antigos eram os pais e os filhos eram os que estavam vivendo no tempo que Jesus criou aqui na Terra. Então há essa semelhança também agora, porque tudo que aconteceu no passado também acontece agora no futuro. Agora, né, nessa atualidade que nós estamos vivendo. Então, uma coisa é igual a outra, não muda nada. Então, para a gente entrar nesse repouso, eu vou ler de novo. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 6. E edificou cidades fortificadas em Judá. Tá vendo? É isso que eu quero fazer. Por isso que eu falei tudo isso agora. Nós vamos fazer igualzinho aqui. Nós vamos edificar uma cidade dentro do mundo. Igualzinho. Como está escrito aqui, eu vou revelar agora. Preste atenção. Para que nós... Porque daí Deus, ele vai proteger a gente. Jesus, ele vai estar com a gente. Porque ele vai abençoar e vai baixar o Espírito com E maiúsculo dentro da nossa comunidade, que é o espírito de sacerdote, de rei, de profetas e muito mais. Por isso que tem que ser desse jeito que eu estou falando. Não do jeito individualista, materialista, consumista, que você está envolvido, meu irmão. Você não enxerga isso porque você está no mundo que o diabo criou. Olha a situação que você está. Para você ter felicidade, alegria, contentamento, você depende de dinheiro. Aqui na igreja, a gente não... Evangelho dos Pobres, a gente não vai depender de dinheiro. A gente vai juntar o dinheiro, construir esta fortaleza e viver dentro da fortaleza sem se preocupar com dinheiro, porque nós vamos trabalhar, estudar, ler a Bíblia, comunhar, fazer cultos religiosos, comer bem, viver bem, dentro da harmonia da natureza que Deus criou para gente. A vida que você vive dentro das cidades é a vida do inferno, é a vida do diabo. Acorda! Enquanto você estiver dormindo, que nem está escrito em Tessalonicenses, você nunca vai poder receber esse Espírito Santo com E maiúsculo. Você vai ser sempre enganado dentro dessas igrejas religiosas do mundo. Por causa que eles vivem dependendo do dinheiro do diabo. Eles comem na mão do diabo, igual você está comendo junto com eles. Vocês têm que se reunir e se unir comigo para a gente poder fazer isso que Deus quer, que Jesus ele se sacrificou para que isso que eu estou falando possa se realizar, mas vocês também não ajudam, não cooperam, vocês não são cooperadores igual Paulo falava no evangelho dele. Vocês só cooperam para satisfazer
seus próprios desejos, seus próprios anseios. Eu, por exemplo, agora eu estou sossegado aqui. Eu sou sacerdote e rei. Eu sou sacerdote, rei, profeta do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho Espírito Santo dentro de mim. Eu posso ficar aqui dentro da minha casa agora que eu ganhei de Deus e de Jesus, tranquilo, só fazendo vídeo, só vivendo no repouso de Deus. Quem entra no descanso de Deus, ele entra no paraíso, no jardim do Éden, e lá tem tudo. E você não precisa ficar trabalhando, se sacrificando pro Deus, para esses deuses aqui, pro demônio, pros demônios, pro diabo, para você poder viver aqui na terra. Enquanto você está ganhando dinheiro, você está comprando casas, carro, você está se ajoelhando, se prostrando ao diabo. Você ainda não percebeu isso, não? Ele te dá essas coisas para você ficar contente e alegre, para você zombar de Deus, escarnecer de Deus. O nosso Deus, com D maiúsculo. Você segue o Deus minúsculo deles, acorda. Você tem que compactuar e distribuir o que você tem com os irmãos, mas você tem que ser os irmãos certos. Tem tudo isso que eu estou expondo, que eu estou falando, que você tem que perceber, prestar atenção. Não adianta você ir numa igreja, congregar, escolher uma igreja mundana do mundo. Essa igreja que nós estamos montando aqui, que eu estou encabeçando agora, mas eu nem pretendo, se ela crescer, eu nem pretendo ficar cuidando da igreja. Eu vou fazer só essa parte, ficar fazendo os estudos, revelando as informações verdadeiras, e depois a gente vai passando para as pessoas que têm capacidade de organizar e administrar como está escrito na Bíblia. Então cada um vai ter uma função, porque cada um é membro do corpo da igreja. Então cada um vai ter uma participação relevante. Mas você tem que dar tudo o que você tem. Isso daí é a prioridade. As igrejas não ensinam isso. Ensina você a ir lá na igreja, ficar rezando, orando e dar o dízimo das sobras. E depois você acha que saindo de lá você já está protegido, abençoado, com o Espírito com E maiúsculo, que eles nem sabem que é o Espírito de Melquisedeque, porque eu tenho aqui, Jesus me mostrou uma passagem na Bíblia que comprova que Melquisedeque é o Espírito com E maiúsculo. Eu tenho aqui. Só que eu vou revelar isso só quando eu fizer muitos e muitos vídeos falando sobre essa série. Eu não vou revelar onde está agora, porque agora não é importante a gente saber. Mas eu vou revelar para provar isso que eu estou falando para vocês entenderem porque vocês estão morrendo, vocês já estão mortos. Vocês estão mortos no pecado. Todo mundo vai morrer no pecado, mas lê Romanos, capítulo... Deixa eu ver se eu me lembro. Está entre o capítulo 9, 10, 11. Que Deus vai encerrar todo mundo debaixo do pecado. Tem outra parte também que fala sobre isso, que acho que está em Coríntios. Deus vai encerrar todo mundo debaixo do pecado. Então, a pessoa que pecar, mas fizer isso que eu estou falando, ela vai ser salva, porque ela está obedecendo, ela está fazendo aquilo que Deus quer que ela faça. Deus não quer que você faça obras da lei. Deus quer que você faça, que você vive pela lei da fé. São duas coisas completamente diferentes que Jesus ele ensinou
E eu estou passando isso agora aqui na igreja, Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, para confirmar esta palavra agora do versículo 6 do capítulo 14 de 2 Crônicas, preste atenção, é um super versículo, é o versículo chave agora para a gente finalizar este vídeo e entender para entender o que Deus revelou agora para a gente, através do Espírito com E maiúsculo de Jesus Cristo e Melquisedeque. E edificou cidades fortificadas em Judá. Já sabemos que as cidades fortificadas, fazendo uma analogia, significa nós, o nosso corpo, o corpo de Cristo, nós somos cristãos. Então essa palavra, ela está contextualizada no Antigo Testamento para o povo judeu e israelita, e nós podemos pegar este texto e transportá-lo para nós, porque nós somos cristãos, podemos fazer esta conversão. Deus, e Jesus, ele permite isso. Então, a nossa cidade, a nossa fortificação, o nosso corpo, que nós vamos revestir e melhorar mais a nossa condição de vida aqui na terra para pecarmos pouco, porque nós somos muito pecadores. Nós vamos morrer no pecado. Mas Deus, ele sabe disso. Por isso que ele inventou tudo isso que eu estou passando para vocês. Estou revelando. Porque a terra estava quieta. Está vendo? Se nós se reunirmos, se nós congregarmos, fizermos a comunhão juntos, Deus, ele vai tirar todos os nossos males. E daí mesmo nós tendo pecados, nós vamos viver quieto, em harmonia, juntos. Mas só os que são da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados que queiram participar desse negócio que eu estou falando. Está escrito no Novo Testamento que os cristãos, eles têm permissão de cuidar dos seus próprios negócios. Depois eu vou pegar esta passagem e falar, porque são muitas coisas. Aqui nós estamos estudando um assunto específico, por isso que eu abordo desta forma. Eu não vou ficar falando várias passagens que está escrito na Bíblia para poder formar um pensamento, para depois a pessoa ir embora e a vida dela continuar a mesma. Daí vai chegar uma hora que vocês vão começar a perder as forças, porque vocês vão ficando fracos, mais fracos do que nós somos. É só pelo Espírito com E maiúsculo que você consegue se fortificar. Não tem jeito. E eu vou mostrar isso nas séries e nos vídeos que eu estou fazendo do canal. E não havia guerra contra ele naqueles anos. Está vendo? Ele quem? O rei Asa. Porque ele era o chefe. Ele representava Deus aqui na terra. Tudo que ele fazia, o povo tinha que fazer. Só que hoje mudou este sentido. Hoje todo mundo tem que ser reis, sacerdotes. E a profecia vem do dom de Jesus, ele que distribui. Ele distribui os dons para uns conforme ele quer. Se ele quiser distribuir o dom da profecia para mim, ele vai distribuir. Não é uma pessoa do mundo, um homem, um grupo, uma nação, um outro reino que vai determinar isso. Se Jesus quiser que eu seja profeta, eu vou ser profeta, como eu sou profeta, porque eu estou revelando o passado, o presente e o futuro para vocês. Então eu sou profeta. Então ele me deu este dom.
como ele pode dar o dom para quem ele quiser. Agora, o dom de pregar, outros dons, de administrar, o dom de... Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12 e 14, lá tem a lista lá. É só ir lá, vocês vão ver todos os dons que tem lá. Em outros lugares também tem, em Romanos também tem uma parte que fala de dons também. Tá mais nos capítulos avançados do livro. Aqueles dons lá, Deus deu o dom da profecia. Tá escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14, deu o dom da profecia para os cristãos. Então, parem de ficarem seguindo e ouvindo pessoas que só querem só querem vender a sua alma para o inferno. Eu estava vendo um vídeo aqui de um senhor e o assunto do vídeo era sobre almas. Ele está falando que depois da morte não existe alma. Ele começou a dar as considerações. Eu vi só um pouco o vídeo porque eu não posso gastar dados aqui que fica muito caro, né? Eu estou usando celular móvel, né? Eu não tenho internet fixa. Se eu tivesse internet fixa, daí eu ficava vendo o vídeo dele, por exemplo, que é grande. E daí eu vi um pouco. Ele está falando que a alma ela é destruída depois da morte. Ele começou a levantar uns versículos da Bíblia, assim, que depois foi seguindo a linha de pensamento dele, né? Assim, eu não vou dizer nem que tá certo ou que tá errado, mas eu acho que tá errado, porque é que precisa ver os versículos também. Mas pelo que eu já li da Bíblia, assim, eu acho que a alma vai para algum lugar, porque não tem assim, é difícil explicar isso daí. É uma coisa que eu ainda não refleti muito bem, porque é uma questão muito difícil, tem muita coisa. Eu reflito mais essa parte que eu estou falando, do espírito, da questão da materialidade, da espiritualidade. A questão da alma, ele está falando que é só o espírito que sobe, porque tem aquela passagem de Eclesiastes falando que o espírito com E minúsculo sobe para Deus, né? Volta para Deus. Mas a questão da alma, eu acho que ela não é destruída, não. Depois eu vou ver isso, eu vou ver com mais calma, porque é muitos assuntos. E também, esse é um assunto também, ele é interessante, né? Mas não é um assunto que você tem que pensar, agora, nesse momento. Ah, não tem como a alma ser destruída, porque a alma é o próprio ser. Ele fala que não tem consciência, que a gente não vai levar a consciência depois que morre, que a consciência fica aqui. Mas como é que pode? A gente vive nesse mundo e depois a gente vai para outro mundo e não tem consciência. Se a gente veio de outro mundo e nasceu aqui, a gente não teve a consciência, porque a gente não lembra de onde a gente veio. Mas a gente percebe-se que acho que está escrito na Bíblia. Eu não me lembro aonde, eu não sei aonde, mas acho que está escrito. E ele mesmo citou esse versículo, que está em Gênesis, que a alma ela foi criada pelo sopro de Deus. Está escrito lá no começo de Gênesis. Então, se ela foi criada, a alma, no sopro de Deus, é porque naquele instante ele criou nós. Se ele criou nós, então não existe passado para a gente. Porque a gente foi criado naquele instante do sopro da narina de Deus. Daí foi criada a alma. Então, foi criada naquela hora, por isso que a gente não tem consciência passada. Isso daí eu fiz um pensamento agora.
Eu nem estava pensando nisso. Tá vendo? Isso daí representa o Espírito Santo. Porque daí vem a mensagem na hora. E eu adquiri muito isso, de ficar pensando durante esses 4 anos que eu ficava na rua, eu ficava pensando, vinha uma ideia, eu ficava pensando, e ficava martelando isso até tentar achar uma resposta que tivesse dentro da Bíblia, mesmo sem pegar versículo por versículo e fazendo igual todo mundo faz. Mas então a alma, ela não é destruída, eu sinto isso. Eu tô falando agora como sentimento. Eu sinto que não é destruída, mas depois eu vou checando aqui. Daí, se eu for achando as respostas na Bíblia, daí eu vou anotando e depois eu faço o vídeo falando sobre isso. Mas ele falou que a alma é destruída. Nossa, isso daí tá me deixando muito preocupado. Mas depois nós falamos sobre isso. Então, concluindo aqui o versículo 6, porque agora que é o desfecho, né, do vídeo, do nosso pensamento de hoje. Porque a terra estava quieta, preste atenção. A terra, olha só, estava quieta. Ou seja, os outros povos não estavam perturbando o povo de Judá nesta época, porque Deus estava protegendo eles. Então, essa força você tem que levar em consideração. Você não pode pensar, vou ganhar dinheiro, porque com o dinheiro eu compro uma casa, fico protegido, ninguém vai me incomodar. Mas não é assim que você tem que pensar. Eu fiquei morando na rua, eu sofria de tudo. Tudo que vocês podem imaginar, eu sofri na rua. Se eu ficasse pensando igual vocês, eu já tinha morrido já. Isso daí se chama medo. Medo é uma virtude do diabo, do demônio. Então vocês estão possuindo com o espírito do mal. Vocês têm que se purificar. Eu tô mostrando para vocês que vocês estão contaminados. Mas ninguém acredita, todo mundo acha, só porque agora eu tenho uma igreja, principalmente os evangélicos cristãos que são crentes, porque eles são os que chegam mais próximo ao comportamento, à vontade que Deus quer que todo mundo seja. Eles são os mais próximos, apesar de que também tem pessoas de outras religiões que elas têm uma conduta também muito boa, só que elas não têm este conhecimento que está escrito na Bíblia. Eles têm só o começo, a introdução do que está escrito. Eles têm assim, como é que eu posso dizer assim? Eles têm uma ideia superficial assim. Eles sabem só os mandamentos, tanto de Moisés, que é os mandamentos de Jesus, mas só que Jesus já cumpriu para a gente. E eles acham que eles têm que cumprir ainda esses mandamentos. Tá vendo como a gente tem que saber e entender e estudar a Bíblia para poder ficar consciente? Porque eles acham que cumprindo o mandamento de Moisés, eles vão ser salvos. Só que Jesus já cumpriu para eles. Então, Deus quer que a gente faça outro tipo de negócio, que é esse que eu estou mostrando para vocês. E concluindo, e não havia guerra contra ele naqueles anos, tá vendo? Naquele período que Asa estava reinando, ninguém incomodava o povo judeu, ninguém, porque ele estava fazendo aquilo que Deus mandou. E no Antigo Testamento, na lei de Moisés, você poderia fazer justiça com as próprias mãos. E hoje você não pode, que a lei de Jesus não permite isso. Então, naquela época, se alguém chegasse
Vamos supor que eu fosse judeu israelita daquela época, e estivesse debaixo da lei de Moisés. Se alguém matasse meu filho, eu podia ir lá e matar ele, que era a justiça de Deus. Deus não ia me punir, porque eu estava fazendo o que estava dentro da lei de Moisés. Tá vendo? Agora não, agora se alguém mata meu filho, eu for lá e matar ele, aí eu não estou fazendo como Jesus mandou, que é amar o inimigo. Eu não posso mais fazer isso, porque é só Deus e Jesus que julga. Tá vendo? Pensa nisso. Por isso que todo mundo está fazendo, pensando e agindo errado. Por quê? Está escrito lá em Mateus, Jesus falou isso. Que a gente não pode mais fazer justiça com as próprias mãos. É o mandamento perfeito que eu já comecei a falar na outra série que estou fazendo. Dos mandamentos perfeitos. Se você fazer justiça com as próprias mãos, você vai responder, você vai ser réu de juízo eterno. Você já entra como condenado no tribunal de Jesus. Inclusive, esse senhor que estava fazendo esse vídeo falando de alma, ele citou esse versículo que eu falei agora, que do tribunal que está em está em 2 Coríntios capítulo 7. Ele falou sobre isso. 6 ou 7, acho que no 6. Ele citou esse versículo aí, falando que acho que não existe tribunal. Não me lembro o que ele falou, mas ele falou do tribunal. Que a pessoa já entra no tribunal. Ah, mas ele falou umas coisas lá, vixe. É porque cada um tem uma ideia, né? Tem um pensamento, né? Então, a gente tem que analisar também os pensamentos dos outros. Principalmente dessas pessoas que conhece bem a Bíblia, né, a palavra, mas precisa ver se a orientação deles, espiritual, está conectada com a espiritualidade de Deus e Jesus Cristo e Melquisedeque. Porque as pessoas, elas são inteligentes, Deus deu essa inteligência, mas eles pegam e começam a formular ideias que pode ser que não estejam, assim, adequados ao pensamento de Deus e Jesus. A minha está, porque eu estou revelando o evangelho dos pobres. Por exemplo, vamos fazer uma reflexão. A Bíblia, pode ser que existam outros livros, mas a Bíblia é o único livro que fala sobre que só os pobres que vão herdar o reino dos céus. Em todo lugar que você abre, você vê isso. Só que as pessoas, elas estão cegadas, colocaram uma venda. Porque quando as pessoas lêem essa passagem, elas já querem pular essa parte. Elas estão vedadas, o diabo cegou elas. E se você pega o evangelho dos pobres, como eu peguei, porque eu estava na rua. Por isso que Deus e Jesus fez com que eu vivesse na rua durante esses anos. Porque daí eu prestei atenção, eu me concentrei na palavra da pobreza, que é o evangelho dos pobres. E agora eu posso fazer essa conotação e mostrar aquilo que Jesus quer que não está acontecendo no mundo. As pessoas que são pobres, elas são pobres por causa do pecado delas. Por isso que elas são pobres. Elas chegaram nessa pobreza porque elas não seguem a doutrina de Jesus. Então, por isso que o mundo, a maior parte da população do mundo é pobre. Não porque é isso que Deus quer, é porque elas chegaram nessa situação, no fundo do poço, do abismo, e elas não conseguem se levantar, porque elas não têm o espírito, com E maiúsculo. Daí, como eu cheguei nesse fundo do poço, mas o que eu fiz? Em vez de ficar preocupado em viver com as coisas do mundo, eu fiquei preocupado em viver com as coisas de Deus, que é a palavra. Por isso que Jesus me resgatou.
Agora eu fico aqui, ó, eu tenho uma casa, eu tenho dinheiro para comprar comida, eu tenho tempo para me ficar lendo e estudando, não preciso trabalhar igual vocês trabalham. Vocês viram a diferença? É isso que nós acabamos de falar aqui no vídeo. É essa que é a diferença. Então, é isso que eu estou falando. Por isso, concluindo aqui, que para conseguir todos esses benefícios aqui, ó, você não vai ter mais guerra contra o povo do mundo, contra o mundo, fazendo desse jeito que eu estou falando. Você vai viver em paz, ficar quieto. Agora eu estou quieto aqui, ó. Estou tranquilo, ó. Ó, 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 ó. É casa de aluguel, mas é casa nova, casa boa, reformada, ó. Ó, ó. Eu, eu consegui isso trabalhando, mas trabalhando na palavra de Deus. Eu não fiquei preocupado em ficar o dia inteiro trabalhando para os outros, para depois se apacentar a si mesmo, entendeu? Agora eu tenho tudo isso, agora estou falando da palavra, ó. Estou quieto aqui, ó. Ninguém está guerreando contra mim, ó. Portanto, o Senhor lhe dará repouso. Essa palavra repouso, eu não vou ligar agora, mas eu vou entrar em Hebreus no próximo vídeo. Daí nós vamos falar dessa questão de repouso que está escrito lá em Hebreus, para entender mais esta mensagem que foi feita agora. Esse vídeo aqui, todos esses vídeos que eu estou fazendo, eles são abençoados. Quem receber e assistir os vídeos, chegar até o fim dos vídeos, ver a mensagem, quem aguentar até o final será recompensado, está escrito na Bíblia. Isso aqui é uma bênção de Deus que está sendo revelado para vocês, porque vocês têm outras ideias, outros pensamentos. Quando eu entrar em repouso, eu deixei até no final, eu vou ler de novo o versículo 6 de 2 Crônicas, capítulo 14, para terminar esse vídeo. Mas preste atenção, o versículo termina em repouso. Essa questão de repouso, ela é super, hiper importantíssima. Preste atenção, ó. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos. Olha quanta coisa que aconteceu só porque o rei Asa, que era o que ele representava a Deus aqui na terra, e ele estava comandando o povo, porque o povo não tinha esse espírito com E maiúsculo. Agora o povo judeu e israelita, eles não tinham dentro dele, só o rei Asa que tinha. Mas agora não, agora os cristãos, qualquer cristão, para se tornar rei, sacerdote e profeta igual eu me tornei, eles têm que seguir essa conduta aqui para ter o repouso. E daí, portanto, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Daí o Senhor deu repouso para ele, para o rei. Daí o rei vai dar repouso para o povo daquela época. Agora não, agora o repouso Deus dá direto. Não precisa mais de rei humano aqui na terra, porque o nosso rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele já dá direto. Então, nós vamos terminar na palavra repouso, porque lá em Hebreus nós vamos falar de repouso. E daí eu vou provar que nós estamos vivos, quem segue essa palavra que eu estou falando, pronunciando, ele vai conseguir repouso igual eu consegui agora. Eu sou a prova aqui, ó. E vocês não estão vendo. Você vai ter o seu repouso, você vai ter a sua vida boa, seguindo o diabo, achando que está seguindo Deus. Daí você tem as suas coisas agora, você tem tudo aquilo que você deseja, mas depois
o diabo vai tirar tudo de você porque Deus vai permitir. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai permitir, porque Ele vai ver que você não está seguindo a palavra que está escrito na Bíblia Sagrada Cristã e que está sendo revelado agora pelo canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Porque a palavra evangélica dos pobres, ela é uma palavra que está contextuada dentro da Bíblia. Então vamos encerrar aqui, depois nós entramos nesta parte de repouso. Acho que eu vou fazer até o próximo vídeo falando já desse assunto, porque ele é de máxima importância. E esse assunto eu entendo um pouco. Então fica com Deus, Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja convosco. E em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que carregue vocês para um caminho melhor, que não seja influenciado pelo o mundo que o diabo criou, e que vocês acordem e façam isso que eu estou falando. Que vocês me sigam e que a gente possa se conhecer pessoalmente, como eu já falei. Fique com Deus, abraço e até a próxima.